pessoal do 7º ano do Colégio Novo Milênio. Gente, na última aula nós falamos aí sobre crescimento vegetativo, né? Taxa de natalidade, taxa de mortalidade infantil, fecundidade e também sobre as pirâmides etárias. Agora nós vamos falar aqui, ó, sobre população economicamente ativa e também sobre esses 3 setores aí da economia: primário, secundário e terciário. Temos também o setor quaternário e o quinário, mas a gente não vai falar sobre eles, né, nessa unidade aqui, tá? Vamos continuar aí, ó, gente, na unidade 1, no caderno 3 de vocês, certo? E tá aí na página 372. Ó, na página 372, ele tá falando sobre a população economicamente ativa. O que é a população economicamente ativa? É simplesmente a população que está em idade de trabalhar. A população que tem realmente condições, né, de trabalhar e contribuir aí para a economia do país. Aqui no Brasil, segundo o IBGE, a gente tem essa população economicamente ativa de 15 a 64 anos. Por que de 15 a 64? Porque de 15 já começa aí a questão do jovem aprendiz e de 64, né, porque subentende-se que com 65 anos essa população ela vai se aposentar, tá? Então, a população economicamente ativa é essa população aí de 15 a 64 aqui no Brasil, ok? Claro, né, que cada país vai ter um sistema diferente de fazer aí, no caso, a faixa etária, no caso dessa população, certo? Aí, em contrapartida da população economicamente ativa, temos a população economicamente inativa, que no caso, quem vai entrar aí? Crianças, né, adolescentes até 14 anos. A gente também vai ter aí, no caso, os idosos a partir de 65 anos. Pessoas também que não têm condições de trabalhar por possuírem alguma deficiência física, intelectual ou mental, né, ou então sensorial, tá bom? E também, no caso, aí vai entrar aqui a questão da população que não está trabalhando efetivamente, que não tem carteira assinada, né? Ou então que não trabalha aí de forma concursada, ou seja, que trabalha ainda na informalidade e que possui aí, no caso, que possui também aí subempregos, tá bom? Aí aqui, gente, ó, página 372 diz assim: ainda no que se refere à estrutura, é possível analisar uma população com base na relação dos setores de atividades econômicas. Por exemplo, pode-se identificar a parcela da população que exerce atividade remunerada e a que está procurando inserção no mercado de trabalho. Essas pessoas representam a capacidade produtiva de um país, a população economicamente ativa. Como eu falei para vocês, essa população ela tem que estar inserida nesse sentido aí de trabalhar para contribuir para a economia do país, tá bom? Aqui, ó, a parcela da população que não tem vínculo empregatício ou atividade remunerada, como crianças, aposentados e idosos, constitui o grupo chamado população economicamente inativa. A população economicamente ativa pode ser dividida por setores de atividades: o primário, o secundário e o terciário. Vamos ver como eles se definem? Então, aqui, ó, gente, nós temos esses 5 setores da economia, tá bom? Então, ó, cada setor tem atividades realmente específicas, tá? O primeiro, né, setor aqui, ó, que no caso vai ser o setor primário, ele vai estar relacionado a atividades ligadas à natureza. Que atividades são essas? A agricultura, a pecuária, o extrativismo, tá? E também a pesca, ok? Então, são atividades que realmente vão ser colocadas, né, ligadas aí ao setor primário. Aí nós vamos ter aqui o setor secundário, tá? O setor secundário, gente, vai ser o setor voltado aí para a área de transformação. Vai pegar as matérias-primas que são extraídas, né, ou então são plantadas, ou então são colhidas aí pelo setor primário e vai transformar essa matéria-prima na indústria. Até pouco tempo, a indústria, né, era o principal e único setor aí, no caso do setor secundário, tá? A única atividade. Aí agora a gente também vai ter a construção civil e a geração de energia no setor secundário, tá bom? Aí no caso do setor secundário, ele vai trabalhar aí com essa questão de industrialização, transformação,
construção civil também transforma, geração de energia também transforma aquela fonte, né, de energia na energia elétrica, na energia nuclear, na energia química, entre tantas outras energias aí, tá? Aqui, ó, gente, nós vamos ter aí o setor terciário. O setor terciário talvez seja um dos mais crescentes em todos os países do mundo. É um setor que está realmente se destacando, está crescendo cada vez mais, que é o setor relativo aí a vendas, né, como a questão aí do comércio, há também a prestação de serviços e também a questão do turismo e transportes, tá? Então aí, ó, por exemplo, no setor terciário, se a gente tem aí, no caso, algo da indústria que está sendo vendido, então isso aí faz parte do setor terciário. Saiu o produto do setor primário, né, aquela matéria-prima, vamos supor, um iogurte. Aí, no caso, o morango veio da agricultura, que é o setor primário, passou pela indústria para ser transformado em iogurte, que no caso é o setor secundário, e no setor terciário ele vai ser vendido, né? Vai ser comercializado, no caso, e também vai aí, no caso, você vai ter alguém para lhe prestar um serviço, a pessoa que está lhe vendendo, tá bom? E entra aí também no setor terciário todos os tipos de serviço, seja médico, seja um recepcionista, seja um advogado, seja um professor. Então, qualquer tipo de serviço entra aí no setor terciário. Aqui no setor quaternário, gente, vocês não tem aí no livro de vocês, mas aqui, ó, é relativo ao setor de tecnologia, de robótica, entre outros tantos, né, voltados aí para essa área mais nova da questão aí de atividades econômicas, tá? Então, aí entra a indústria aeroespacial, a química fina, né, entre outras áreas aí de pesquisa e tecnologia. Aqui no setor quinário entra mais a questão aí de informação e também aí a parte de atividades com lucros não tão definidos, tá? Que no caso aí entra a questão de saúde, educação, cultura, as ONGs, né, que são organizações não governamentais, ou seja, não recebem ajuda do governo para defender uma causa. Aí, no caso aqui, a polícia, os bombeiros e a guarda civil, tá? Tudo isso entra aí no setor quinário. Aí vamos vir aqui, ó, para o livro de vocês, na página 372, ele fala um pouquinho de cada setor, tá? No primeiro aí, ó, que é o setor primário, ele diz assim: esse setor reúne as atividades produtivas ligadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo, seja ele animal, vegetal ou mineral, tá? É o setor que fornece matéria-prima para outros setores da economia e ainda assim tem pouco valor agregado, ou seja, são atividades que ainda são muito desvalorizadas, apesar de ser a atividade essencial, né, para a nossa sobrevivência, porque é o que nos traz os alimentos, né? Tudo que a gente usa, de certa forma, tem que vir de uma dessas atividades aí, ou da agricultura, ou da pecuária, ou do extrativismo, ou da pesca, tá certo? Aqui, ó, vamos ter o setor secundário, sim. A gente tem essa imagem aí, ó, gente, mostrando as atividades ligadas à produção de matéria-prima para outros setores, são características do setor primário. Aí a gente tem a imagem aí de um agricultor, né? Aí aqui, ó, próximo setor, temos aí, esse setor abrange áreas industriais, da construção civil e também da geração de energia. É o setor que opera no processamento da produção do setor primário, pois transforma a matéria-prima em produto industrializado, pronto para o consumo, ou atua na produção de máquinas e de ferramentas para outras indústrias. Com alto valor agregado, constitui-se na base de desenvolvimento econômico dos países. Então, ó, por que alto valor agregado? Vamos supor, você pega aí qualquer produto da agricultura e você compara com um produto industrializado como um produto tecnológico. Vamos supor, um notebook, um celular, uma TV. Então, a gente compara aí os valores. Então, a gente vai ter alto valor agregado mais os produtos industrializados, ok? Aí aqui, ó, temos uma linha de produção, né, de uma fábrica de automóveis. Vocês estão vendo aí os automóveis sendo montados, né? Isso aí é típico do setor secundário. Por último, ó, o setor terciário. Aqui diz assim: o setor terciário é composto pelas atividades ligadas à prestação de serviços, como profissionais liberais, professores, advogados e etc.
e pelo comércio. É o setor que mais emprega trabalhadores e requisita qualificação para a realização das atividades. Com alto valor agregado, os países em que esse setor prevalece apresentam forte desenvolvimento econômico. Aí em cima nós temos a Bolsa de Valores de São Paulo, né? Que aí no caso se encaixa nessa questão de setor terciário, tá? Em 1940, grande parte da população exercia funções relacionadas ao setor primário. O país ainda era agroexportador e apresentava desenvolvimento econômico baixo. Ou seja, até 1970, gente, nós éramos um país agrário, tá? Então aqui, ó, em 1940, nós vamos ter aí o setor primário como sendo o setor com o maior percentual. Mas a gente só começou a ter mudanças, né, nesse sentido aí, a partir de 1970, que foi quando a maior parte da população começou, de fato, a morar na área urbana, a morar nas cidades. Então, as pessoas começaram a sair, né, do campo para a cidade, aí causando o êxodo rural. E a gente passou também a deixar de ser um país agrário e passamos a ser um país urbano. Embora, né, ainda sejamos um país agrícola, que é um país que sobrevive aí da agricultura. Continuando aqui, ó, em 2010, com industrialização e urbanização consolidadas e nível de desenvolvimento econômico mais elevado, o Brasil passou a apresentar grande parte de sua população economicamente ativa nos setores secundário e terciário. No Brasil, vem crescendo a quantidade de pessoas no setor terciário. Como as atividades nesse setor não são suficientes para absorver grande parte da mão de obra, o subemprego aumenta cada vez mais. Gente, subemprego é quando realmente a pessoa não tem um serviço, né, de carteira assinada, não é concursado, não faz parte aí, no caso, do sistema da CLT, tá bom? Então, é quando a pessoa realmente trabalha aí sem carteira assinada, trabalha na informalidade, e quando a pessoa, no caso, tem aí uma profissão, né, com a baixa remuneração, tá? Aí aqui, para muitos esse tipo de atividade é a única possibilidade para garantir seu sustento. Leia a seguir o trecho da reportagem que evidencia o grande contingente de subempregados. Então temos um trecho aí, ó, mostrando sobre um trecho da reportagem da Folha, né? E o título é o seguinte: em 5 anos dobra o número de pessoas que desistem de procurar emprego. Depois vocês façam a leitura desse fragmento e aqui do lado, né, nós temos aí o conceito de subemprego. E diz assim: emprego sem qualificação profissional de baixa remuneração é uma forma de emprego informal, ou seja, sem garantia dos direitos trabalhistas. Então, pessoal, ó, quando a gente fala realmente aí de população, a gente tem diversos, né, diversos pontos para que a gente possa fazer essa ligação, né? No caso, a economia, ela está intrínseca, né? Ela está totalmente ligada aí a essa questão da população. Se a gente tem uma população pequena, automaticamente a população, ela não vai contribuir tanto, né, para a economia do país, tá? Então, por isso que nós vemos aí os setores primário, secundário e terciário junto com o assunto de população. Então, ó, na próxima aula a gente já entra na unidade 2, tá, gente? Então, bons estudos e até lá!